Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 18 de novembro de 2025, terça-feira à noite, são aproximadamente 11h45. Começando rapidamente pelo calendário econômico lá nos Estados Unidos, tivemos um evento importante na data de hoje, saiu para nós os pedidos iniciais por seguro-desemprego, o resultado que veio acima da projeção, que era de 223 mil novos solicitantes pelo benefício, acabou vindo aí praticamente 9 mil pessoas a mais do que o mercado projetava, acabou refletindo de forma negativa aqui nas três principais bolsas, mais um dia de recuo, S&P caiu 0,82, Dow Jones praticamente 1% e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, um recuo de 1,21. Pessoal, vindo para o Bitcoin, dessa vez foi diferente. O Bitcoin acabou seguindo um caminho oposto às três principais bolsas, mesmo com uma forte correlação. Teve uma alta de 0,81. Neste momento, para nós, preço a mercado, 92.618 dólares. Então, vamos ver o que rolou ontem após a análise. Quais são as perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quarta-feira, véspera de feriado. Então, pessoal, basicamente trazendo aí um resumo do que foi a análise de ontem, nós tínhamos uma perspectiva muito alta em vista da ausência, né, de condicionantes favoráveis aos compradores, a possibilidade de buscarmos aqui a nossa região do suporte mencionada aí para vocês, próximo dos 88,5. A gente frisou o motivo dessa marcação, fazendo alusão, né, pessoal, à linha do tempo. Lá em março desse ano, tivemos aí a tentativa dos compradores, né, por duas vezes o rompimento deste nível, a recusa de preço, né? Buscamos aí a proximidade dos 74,5. Posteriormente, pessoal, veio o rompimento. Então, automaticamente aqui transformou-se, né, em um suporte e o que foi, né, alegado aí para vocês, o potencial conflito de interesses, né? Justamente porque foi, né, muito difícil os compradores conquistarem esse nível, justamente, né, para a, alavancarem aí, né, pessoal, a estrutura do preço. Então, teoricamente, a gente já imaginava, né, o grotesco conflito de interesse que teríamos aqui nessa região, evidentemente porque os compradores não iriam entregar, né, pessoal, a batata tão fácil dessa forma. Então, obviamente, a gente imaginava aí um embate, pelo menos, né, a tentativa, né, de manter o preço acima. Agora, se teremos, né, uma reação mais incisiva, enfim, verticalizada, são outros 500. A gente vai fazendo aqui o nosso trabalho dia após dia. A gente torce, né, para que isso possa acontecer em virtude, né, do cenário delineado aí nas últimas 2 semanas. Então, pessoal, basicamente chegou muito próximo aqui, né, da nossa região. Uma pena, de fato, não ter pego a nossa marcação. Tínhamos algumas ordens, né, posicionadas aqui. Infelizmente, a gente não conseguiu pegar nenhuma, mas paciência, né? A gente tem isso aqui quase todo dia. Precisa ter tranquilidade e aguardar aí o time novamente, né, para você conseguir uma oportunidade nova. Então, basicamente, pessoal, o que a gente percebe daqui em diante? Né? O cenário eu acho que muda um pouquinho, fica algo mais positivo, né, diante do que foi aí basicamente até agora o mês de novembro. Acho que o primeiro ponto aqui é a gente trazer, né, pessoal, a nossa marcação para a mínima do que foi o dia de hoje, proximidade aí dos 89. E o que a gente, pessoal, tira de estudo para hoje? A gente repara, pessoal, que no diário nós tivemos o volume comprador prevalecendo, inclusive superando, né, o volume de venda da segunda e de domingo. Então, isso é um ponto muito positivo, pessoal. Se a gente reparar que o volume comprador, olha só que bacana. O volume de hoje dos compradores, se a gente pegar aqui o último dia que tivemos algo parecido ou até mesmo superior, pessoal,
foi somente lá no dia 23 de junho. Olha só, pessoal, o volume que apresentou hoje, se a gente pegar aqui, o que superou só lá em 23 de junho. E olha só o que foi delineado para nós aqui no dia 23 de junho, pessoal. Olha esse candlestick com padrão de força que veio e posteriormente a pancada que tivemos aí de forma ascendente. Tudo bem que nós, pessoal, não tivemos, né, um candlestick com padrão de força no dia de hoje. Nós tivemos aí, por muito próximo, a possibilidade da formação de um martelo, né, mas tivemos aí uma eventual retração. Acabou formando um candlestick sem definição aparente, mas nós não podemos menosprezar o que foi apresentado de volume hoje, pessoal. O que foi apresentado hoje é um marco, né, diante aí desses últimos dias, né, ou até mesmo semanas, né, nas quais a gente não teve algo de forma mais estruturada. Então, o que que nós podemos tomar aí de lição, pessoal? A gente tem um potencial conflito de interesses, né? Na metade do candlestick de hoje até a sua mínima, ou seja, pessoal, que na proximidade dos 91 aos 89, nós temos um conflito de interesse muito grande por parte desses caras que compraram no dia de hoje. Teoricamente, eles podem, né, tentar induzir aí uma eventual reação, tá, pessoal? Uma movimentação em blocos. Então, muito cuidado para quem está esperando aí mais venda, né? A busca por níveis inferiores talvez não seja, né, o momento oportuno diante do que foi apresentado para nós, datado hoje. Beleza? Isso é um primeiro ponto que a gente precisa salientar. Quando a gente vê no mensal, pessoal, acho que fica bem visível, né, a questão da proximidade aqui da média, na qual estávamos fazendo alusão também à questão da marcação do suporte, ou seja, tínhamos aqui um suporte duplo, né, em relação à média e à marcação. Então mostra, né, que de fato os compradores acabaram atuando até antes, né, do previsto, né, mostrando que estávamos corretos, né, pessoal, em relação aqui à região da nossa marcação. Mais um dia a gente acertando aí em partes, né? Foi o que eu falei, nós trabalhamos apenas regiões aqui nas análises. Uma hora ou outra a gente vai acertar a mosca, mas é muito difícil a gente conseguir cravar 100%. O importante é a gente tentar trazer um cenário mais previsível, né? Ou seja, tentar pressagiar, antecipar, né, as movimentações aqui no preço. Então, pessoal, é um dia muito interessante, em vista do que tínhamos de estrutura de preço, mas a amplitude, né, pessoal, dessa possibilidade de reação, acho que vai depender muito dos próximos dias e das evidências condicionantes que foram, né, ou serão, né, colocadas aqui para nós ao longo da linha do tempo. Vamos ver no 4 horas aqui que a gente enxerga. A gente vê, né, pessoal, que os vendedores tentando aí alguma coisa, eventualmente manter a estrutura, né, delineada, topos descendentes, fundos também, teoricamente eles estão tentando manter aí o mesmo padrão, né, que está estruturado, querendo ou não, há mais tempo. Porém, é muito cuidado então, pessoal, nessa região entre os 91 e os 89, vejo uma possibilidade aí dos compradores, né, tentarem novamente agredir o preço. Quem sabe a gente consiga buscar ali a proximidade, né, da nossa primeira resistência, próxima ali dos 95. Lembrando que temos a média de 20 períodos aqui, perdão, pessoal, na proximidade neste momento, próxima aqui aos 94. Então,
faz mais sentido aí entre os 94 e 95, né? Uma grande possibilidade, né, nas próximas horas, considerando, né, a reação por parte dos compradores nesse range aqui que foi estipulado como conflitado. Beleza, pessoal? Acho que é isso, então. Muito cuidado aí para quem está pensando em vender. Todo cuidado é pouco, é óbvio, pessoal. O mercado é soberano, né? Ele tem poder para poder alterar qualquer análise. A gente traz para vocês o que temos aqui em mãos, né? Melhor do que nada, evidentemente, mas é, vem dado certo, né? A gente teve bastante êxito aqui nas análises do canal. Se você está chegando agora, pegue as análises dos dias anteriores, né? E analise o gráfico posteriormente à análise. Você vai ver que a gente traz aqui de fato faz bastante sentido. E obviamente, nós não temos informações privilegiadas, queríamos ter, né? Mas a gente não tem esse poder, então a gente trabalha com o que a gente tem aqui em mãos, né? E que está disponível aí para todo mundo. Então acho que é isso, pessoal. Acho que no gráfico está bastante claro o que tivemos no dia de hoje, os pontos aí que vocês precisam estar ligados, né? O grande potencial, né, de uma reação por parte dos compradores, né, evidentemente. Então vamos ficar de olho. Lembrando, então, temos aqui uma possibilidade aí de alvo, né, pessoal? E aí num cenário muito positivo, né, a gente pode, sei lá, buscar a proximidade dos 96, bate cabeça aqui, enfim, aí vai depender do que for colocado para nós. Mas estou bastante otimista de hoje em diante. Não sei a amplitude de como teremos aí uma reação por parte dos compradores. Confio plenamente que temos essa capacidade em vista, né, do que colhemos aqui de condicionantes, mas quem sabe, né, pessoal, a gente consegue mirar aí alvos lá em cima, talvez a região dos 99 novamente, né, posteriormente a zona de patrulha, a nossa resistência diagonal, fazendo alusão a esses topos descendentes formados, né, desde o topo histórico. Então, assim, temos bastante chão, mas, né, em virtude do que foi formado aqui para nós hoje, pessoal, na região na qual sabíamos, né, do seu potencial, da questão do histórico no gráfico em relação a esse nível, né, muito por conta do que houve aqui, não faz muito sentido os compradores, né, simplesmente entregarem de mão beijada e deixar o preço retroagir, né, de uma forma tão fácil. Não faz, né, pelo menos para mim, sentido nenhum, né, a entrega desse nível, sem que haja uma batalha, né, justamente, pelo menos, né, que demonstrem essa intenção e que vai, com certeza, ser colocado para nós aqui no gráfico, tá, pessoal? Então, acho que ficou bastante claro, né, o que temos aí de possibilidades. E vamos ver, vamos acompanhar as próximas horas, né, como será o dia de amanhã. Torcer aí de fato que a gente consiga reconquistar níveis perdidos, né, pessoal? E quem sabe, né, a gente consiga, né, não sei se é nessa semana ou até mesmo na outra, alcançar essa região próxima aqui novamente, né, do 104. Quem sabe aí a gente consiga até mesmo romper isso daqui e mirar regiões mais acima ainda, que seja um dezembro maravilhoso, um presente de Natal a todos. Acho que o Bitcoin está devendo. Esperava um pouco mais, né, esse ano, mas a gente tem feito a nossa parte aqui no canal, que é, né, trazendo para vocês a verdade, né? Nada além dela, muita transparência, responsabilidade
E nesse quesito eu fico bastante tranquilo porque tenho feito aí um trabalho bastante legal. Beleza, pessoal? Então é isso, dando meia-noite agora, virando aqui pro dia 19, vamos ver o livro, se a gente vê alguma coisa interessante aqui para nós. Então, pessoal, aqui pelo lado dos vendedores, é o livro bem pulverizado, pessoal. Isso facilita bastante a nossa vida. É, falando, né, pelo lado dos compradores, a gente que espera uma reação que seja ali, considerando entre os 91 e 89, um ponto bastante conflitado, a gente enxerga que para mover preço aqui, teoricamente é mais fácil. Então, um médio institucional já tem cacife para isso, um pouco mais de acumulação somente lá nos 96, pessoal. 96 a gente já está mirando aqui um pouco mais acima da resistência. Então, total sentido. E somente mais acima, lá na região do 102, pessoal, muito distante. Mas a gente pode sonhar com essa possibilidade aí em vista, né, do que foi passado para vocês aqui na análise de hoje. Então, temos sim, por que não? Vamos por partes, como dizia o Jack Stripper, sem atropelar o processo. E pelo lado aqui, pessoal, dos compradores, ó, região dos 90, olha só, pessoal, a gente tem a acumulação aqui também, 12 milhões de dólares aproximadamente, região dos 89, outro ponto, né? Mais 8,69 milhões de dólares. Acho que só faltou a acumulação mesmo aqui nos 91 para fechar com chave de ouro, mas nos pontos mais abaixo, né? Trabalhando aí o range que a gente menciona, faz sentido esses lotes e a gente torce, né, para de fato a gente consiga essa reação tão esperada e que vem, né, trazendo aí um certo alívio para todos nós, criptoinvestidores, torcendo para um cenário mais favorável. Beleza, pessoal? Então é isso, vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. É muito importante para o engajamento do canal de forma totalmente orgânica. Beleza? Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise. Tchau, tchau.